Discussão única do projeto de lei do Legislativo, autoria vereador Dude, assunto: institui o Dia Municipal em memória às vítimas de acidentes de trânsito. Apresentação do projeto. Boa tarde a todos, telespectadores da TV Câmara, nobres vereadores, mesa diretora e todos os funcionários aí da casa. Eu vou fazer a leitura aqui da justificativa do projeto, agradecer a todos que contribuíram para isso, os funcionários da casa, o Turci, que está sempre nos ajudando aí na elaboração dos projetos. Sem você, Turci, fica tudo mais complicado. Então, esse apoio técnico de projeto, quero aqui agradecer muito você aí por essa assessoria. E também o pessoal do jurídico, tá? Não vou citar nomes aqui, tá bom? Mas assim, muito obrigado aí porque vocês contribuem muito para que os projetos da cidade tenham qualidade, e nos apoiam bastante. Então, eu vou fazer essa leitura, tá? O projeto relacionado ao Dia Municipal em memória às vítimas de acidente de trânsito. O objetivo é chamar a atenção de todos os cidadãos para os desastres que tiram a vida de milhões de pessoas todos os anos no mundo. Esse dia será destinado a lembrar as pessoas que morreram em ocorrências de trânsito e respectivos familiares e amigos, celebrar os sobreviventes de acidentes, bem como para homenagear equipes de emergência dedicadas ao salvamento de vítimas de acidente, policiais e profissionais médicos, que diariamente lidam com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito. Essa data escolhida, terceiro domingo do mês de novembro, marca o Dia Mundial em memória das vítimas de trânsito, que na verdade é comemorado no dia 12 de novembro. Instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas, tratando-se de um momento para uma análise aprofundada do que leva tantas e tantas pessoas a se tornarem vítimas de trânsito. Mais um projeto de educação, de prevenção, de reflexão, de discussão entre nós aqui, vereadores, e a sociedade e a comunidade. Então, a finalidade na sessão solene do Legislativo, a gente propor aqui na sessão solene no Legislativo, uma semana também poderão ocorrer no recinto da Câmara exposições de fatos e fotos, bem como depoimentos com vítimas de acidente de trânsito e familiares, palestras com educadores, autoridades, pessoas pertencentes às equipes de emergência, médicos e especialistas convidados, dentre outros. Ações como plantio de árvores, envolver secretarias como meio ambiente, educação, a mobilidade urbana, do executivo, para que aconteça de uma forma bem eficaz e eficiente. Gostaria de compartilhar com vocês 2 vídeos do Detran, ok? Para que a gente possa ver a dor das vítimas. A gente está vivendo hoje um momento de Covid, a gente só sente a dor quando acontece na nossa pele. E no trânsito também não é diferente. Eu já compartilhei com vocês aqui em outros momentos. Eu perdi meu pai num acidente de trânsito na cidade de São Caetano do Sul. Ele estava fazendo esporte, jogando bocha, num clube de terceira idade, e ele passou mal. E a ambulância foi socorrer, e no caminho para o hospital, a ambulância, no ímpeto de chegar rápido e salvar a vida do meu pai, se colidiu com um carro na contramão, na cidade de São Caetano do Sul, e veio a falecer, com traumatismo craniano. Então, é uma dor eterna, Dá até vontade de chorar, mas vamos segurar, tá bom? Eu queria também compartilhar, um colega até do PL, o Edinho Guedes, lá da Mobilidade Urbana, conversando com ele sobre o projeto, ele me relatou que também a mãe dele faleceu na época num acidente de um ônibus,
foi atravessar a rua, dentro de ônibus, e ele tinha 7 anos de idade, e até me contou uma particularidade, foi velado aqui na Câmara, ou acho que o pai era vereador na época, não é, Paulinho? O pai dele era vereador na época, então teve uma comoção popular, municipal muito grande. Então, a dor é muito grande, como qualquer dor de a perda de um ente querido. No entanto, gostaria de compartilhar essa experiência familiar com vocês. Se puderem, por gentileza, passar o vídeo. Obrigado. Você pode não ver, mas milhares de pessoas perdem a vida no trânsito brasileiro todos os anos. A dor desse momento pode acontecer em qualquer rua, em qualquer esquina. Faça a sua parte para mudar essa realidade. Seja você a mudança. A nossa filha chamava Rayane, ela tinha 19 anos. Muito prestativa, não só com a família, mas com os amigos. Tinha sonho de ir para Portugal, morar lá e fazer faculdade fora. Uma menina fantástica, de um amor muito grande, carinhosa, amiga. Ela ia para uma festa, né? Ela tinha acabado de entrar de férias e reuniu todo mundo e ela falou que iria nesse aniversário. Passaram no terminal e deram uma carona para ela. E já tinha outras pessoas dentro do carro. E ela foi com esse carro e quando ela estava ali próximo, ali aquele viaduto de Carapina, ele entrou e o carro foi atingido e foi pressionado a um poste. E esse poste pegou mais a parte de trás do carro, aonde que a minha filha estava. E a gente, assim, em casa, achando que está tudo bem, e ali um homem vem do nada, faz uma imprudência e tira a vida de um filho meu que arrancou metade de mim. Ele poderia ir lá na frente, mas a pressa, a falta de prudência, a falta de responsabilidade, levou 4 jovens e destruiu 4 famílias. Nós devemos estar mais cauteloso, cuidadoso, pensar no próximo. Basta de mortes no trânsito. Detran, Governo do Espírito Santo. Um carro, você usar de forma errada, é como se fosse uma arma. E sempre os inocentes que morrem. Era um garoto equilibrado, muito bom de papo. Esse boné era do Lucas. Ele botava assim. Gostava de ficar rindo. Era um garoto que não bebia, um garoto que não corria, inexperiente, mas um bom motorista. Ele saiu na sexta-feira à noite, me deu um... Até mais, pai. Foi um acidente, onde ele colidiu com uma árvore e veio a óbito. Faltou ar, faltou tudo. Quem está dirigindo, bêbado, pode matar uma pessoa que não bebe. O Lucas não bebeu. Basta de mortes no trânsito. Detran, Governo do Espírito Santo. Eu não quero que ninguém sinta o que nós, pais, sentimos quando nós perdemos. Somente relembrando, nós já temos, uma ação institucional, acho que do governo do Estado de São Paulo, federal, que é o Maio Amarelo. Quem está saindo agora do Maio Amarelo, que também é um programa que pensa na prevenção. No entanto, esse projeto ele foca realmente na questão das vítimas, na homenagem às vítimas e os profissionais que estão na linha de frente. Gostaria de trazer mais alguns dados sobre, assim, números não substituem vidas. No entanto, eles são interessantes, são indicadores para que as políticas públicas e os esforços sejam direcionados de uma forma correta, eficiente. Então, eu tenho aqui alguns números. 55% dos leitos do SUS são ocupados por pessoas que sofreram acidente de trânsito. Principal causa de morte,
de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos são acidentes de trânsito. 94% dos acidentes acontecem por falha humana. Precisamos mudar o cenário. No entanto, o foco é mudança de comportamento. E comportamento se muda de duas formas, não é? Ou você vai sofrer o problema para você mudar o seu comportamento, ou o outro fator é conscientização. Não é? Então, a conscientização, ou você vai passar por aquele problema e você vai mudar o seu comportamento. Eu espero que, através desse projeto, a gente ajude a sociedade a não passar por isso pela dor, né? Uma das regras básicas, aí já falei aqui, lembrando que esses dados, eles são do Detran, tá? Que compila todos os registros da PM, né? Polícia Civil, SAMU, bombeiros, hospitais, e registra no Infociga, um sistema de gestão desses números. Eu acredito que nós temos muito a melhorar, sim, mas também nós tivemos avanço no município, e eu queria trazer alguns dados. Jacareí fechou o ano de 2020 com uma redução de 58% do número de mortes em vias municipais, representando a maior queda dentre as cidades com mais de 100 mil habitantes do Vale do Paraíba, seguida por Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Enquanto cidades como São José dos Campos, né, subiu 2%, Atibaia 11%, Taubaté 47%, os óbitos ocorridos em 2020, em comparação ao ano anterior, ok? Então, eu gostaria de contar com o apoio dos nobres vereadores nesse projeto, que eu acredito que é um projeto que pensa na prevenção, é um projeto que pensa de fazer com que a sociedade participe conosco junto dessas discussões. E é isso. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Nossa senhora, estou vendo o contrário. Vamos nós. Boa tarde agora, né? Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares vereadores. É com grande satisfação que eu venho aqui, mais uma vez nessa tribuna, dar os parabéns ao projeto, né? É de grande importância. Precisamos, sim, fazer esse trabalho de um projeto que visa a vida. Aqui, às vezes, no projeto, a gente diz, né, que temos que trazer pessoas para essa casa para homenagear, para lembrar. Mas esse projeto, ele visa muito a conscientização, não a emoção de um diploma, não a emoção de um papel recebido com o nome de gratidão. As famílias vítimas de acidente. E dizer que sim, muitas coisas melhorou, como o Dude falou, melhorou, mas muito ainda tem que ser melhorado. Tive lá no Cidade Salvador, lá na rua Santo Ivo. Precisa de recurso? Precisa. Mobilidade urbana precisa de recurso. Se for colocar lombadas na cidade, eu acho que eu quero na porta da minha casa também. E se eu perguntar para o João quer também uma lombada na porta da casa dele, para reduzir o índice de acidentes, de vítimas. Então, temos sim que dar um suporte à mobilidade urbana. O Edinho, ele vem sim fazendo um bom trabalho. Tem muita coisa que não dá para fazer. Presidente, você sabe disso. Tem muita coisa que fica difícil. Às vezes não depende só dele. Às vezes depende de mim. Às vezes.
Porque às vezes eu mando o pedido para o Edinho que precisa fazer uma lombada. Mas será que a hora que chegar as minhas emendas impositivas, eu vou lembrar que eu preciso mandar para ele para ajudar ele a comprar o asfalto para fazer a lombada? Então, eu quero dizer, quando tiver as oportunidades das emendas impositivas, vamos pensar com carinho, conversar junto ao secretário e trazer recursos, não só das emendas impositivas da casa, mas também as emendas parlamentares, ajudar a mobilidade urbana a fazer esses pedidos. Porque é fácil vir aqui, sentar na frente do computador, escrever que a rua Ivo, Santo Ivo, lá da cidade de Salvador, precisa de lombada. Eu tive lá. O Hernandes também já esteve lá no Salvador. Fravinho também já esteve lá no Salvador. Conhece muito bem aquela região e sabe da necessidade. Aquela região, uma região que cresceu em Jacareí, tão grande, mas não tão rápido quanto o Vila Branca, né? Pode sim, Hernandes. Obrigado, vereador. Ali na São Jorge, com a Santo Ivo, na outra ocasião em que eu estive aqui nessa casa como vereador, eu fiz a solicitação e foi instalado o semáforo lá. A gente tem que resgatar um pouquinho a história, porque o filho de um amigo meu quase morreu ali naquele cruzamento, foi atropelado em alta velocidade. Foi um milagre que aconteceu. Mas estou dando o exemplo do filho desse meu amigo, mas nós tivemos ali centenas de casos. Então nós, vereadores, é natural, até pela nossa função como parlamentar, que a gente ande pela cidade toda. E cada um tem uma região que costuma dar uma atenção maior, até pela sua proximidade. E eu tenho certeza que em vários pontos da cidade, falta só um pouquinho de sensibilidade para escutar os vereadores, necessita de sinalização, de redutor de velocidade. No projeto do vereador Abner agora, a gente estava falando de salvar vidas e eu terminei o meu discurso aqui falando sobre a importância da preservação do bem maior que é a vida. E nesse caso não é diferente. A gente só quer poder ajudar as pessoas, minimizar os impactos, porque a gente sabe que a saúde pública passa por um caos. Um acidente de trânsito que coloca uma pessoa dentro da Santa Casa é um gasto que vem de uma outra forma. Então é preferível gastar talvez com uma lombofaixa, com uma faixa elevada, do que ficar gastando com as pessoas em tratamento. Obrigado, vereador. É isso aí, tá vendo? Assim, como o Hernandes está falando, às vezes a gente vem nessa casa aqui, a gente faz tanto pedido, tanto projeto, tanta ideia, que às vezes no início vira uma febre. Eu acho que você pode me lembrar com tanto pouco tempo, a Mobilidade Urbana lançou um projeto, uma campanha na cidade de você esticar a mão para o motorista saber que você vai atravessar a faixa de pedestre, correto? Mas ela foi viável pouco tempo, hoje não se fala mais nessa mão esticada. A própria faixa de pedestre tinha um desenhinho na mão, na frente, na primeira faixa, pintada no chão. Estique sua mão para que o carro pare. Quantas vezes eu atravessei essa faixa aqui de frente, que às vezes tinha munícipe esperando. Não é todos os motoristas que têm o prazer de parar para um pedestre, mas quando você estica a mão, é automático ele parar. Se a ideia é boa, por que não põe em prática? Então, vir aqui fazer um projeto desse maravilhoso é bom, é interessante para casa, mas o Poder Executivo tem que colocar em prática os projetos dessa casa, simplesmente, às vezes, numa divulgação, que às vezes não tem nem despesa para o Poder Executivo. Usa os canais de informações. Tem guardas de trânsito na mobilidade urbana que faz um trabalho excelente nas escolas de prevenção. Excelente. Temos que ir para o centro da cidade com eles também para explicar para o munícipe: estique tua mão, evita o acidente. Então, coisa que evita a morte não está sendo feita, e depois que morre nós temos que homenagear. Então fica aí o meu pedido para que preste, um pouquinho mais de atenção nos projetos que saem dessa casa e coloque em prática. Meu voto é favorável, Dude. O projeto continua em discussão. Quero participar daqui também, presidente. E mais uma vez cumprimentar o autor do projeto, o vereador Dude, por trazer mais um projeto de grande relevância, importante para a nossa cidade.
que é o projeto que institui o Dia Municipal em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito. Eu estava aqui lendo o projeto, e é mais um projeto que fala da consciência, da prevenção, da educação, né, que leva às vezes, a falta da educação, da consciência e da prevenção leva às vezes a muitas fatalidades que poderiam ter sido evitadas, né? O meu irmão perdeu a vida com 21 anos de idade, ali no retorno do Jardim Nova Esperança, depois de vir de uma festa, alcoolizado, montou em cima de uma garupa sem capacete, ali na Chispita, no posto da Chispita, para ir até o Esperança. Até a Chispita ele veio de carro, da Chispita até o Esperança ele quis ir na garupa de uma moto, 8 horas da manhã sem capacete. Chegou ali no retorno para entrar no Esperança, o piloto da moto não viu que vinha um outro carro na direção sentido bairro Centro. Uma Saveiro bateu naquela moto e depois de 20 dias o meu irmão foi a óbito, com 21 anos de idade. O acidente como esse não leva só a vida dessa pessoa, leva um pedacinho da vida de quem ficou também, do irmão, da mãe, do pai, dos amigos, né? É muito triste. Fica uma ferida aberta para o resto da vida. Então é importante esse projeto porque traz a conscientização, né? Ali naquele local não tinha lombada. Quando a gente assumiu aqui em 2017, foi uma das minhas primeiras indicações, atendidas pelo atual secretário de Mobilidade Urbana, o Edinho, e colocou uma lombada lá, em frente à garagem da Clarear, que já fazem 5 anos que essa lombada salva vidas na nossa cidade. Depois da instalação dessa lombada, os acidentes que ocorreram ali continuam sendo por imprudência, né? Alguns motociclistas que teimam em passar pelo cantinho ali do meio-fio com a lombada. Acontecem algumas batidas, mas não houve mais nenhum óbito naquele local. E foi um local que levou a vida do meu irmão e de vários outros que também se chocaram ali naquele cruzamento na entrada do bairro Jardim Nova Esperança. Então precisa mesmo haver projeto nessa casa que tragam educação, conscientização, prevenção. É o que a gente precisa nos dias de hoje. Muita tragédia, muito gasto público pode ser evitado se houver a conscientização. Então, parabéns, Dude, mais uma vez. Você, desde que chegou a essa casa, vem com uma linha aí de muito raciocínio, com projetos viáveis para a cidade. Isso é muito importante. Parabéns pela sua participação e por contribuir com essa casa na elaboração dos projetos que são relevantes para a nossa população. Muito obrigado por esse projeto e eu já antecipo meu voto favorável ao projeto. Obrigado. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Dude por este projeto de grande relevância, até porque quando nós homenageamos essas pessoas é muito importante. E como passou esse vídeo aí, ficam marcas, Dude, que muitas das vezes não tem como cicatrizar. Quantas pessoas se perdem por uma imprudência no trânsito de um motorista embriagado? Quantas imprudências daqueles que andam sem capacete e muitas das vezes criam um acidente onde muitos outros carros se envolvem no acidente também. Tentando desviar da vítima, acabam colidindo e assim sendo muitos vêm ali a óbito. Tem muitas pessoas que pensam que um automóvel é um brinquedo. Tem muita gente que pensa que um carro é um brinquedo. Tem muitas pessoas que andam
aqui no centro mesmo da cidade de Jacareí, como se estivesse no autódromo de Interlagos, né? Quantas motos que passam voando pela cidade e pelo centro. Então, hora que eu fico espantado. Então, hora que eu vou atravessar, passa uma moto com tudo, eu fico espantado. Eu falo, meu Deus do céu, será que ele sabe onde ele está vivendo? Será que é o autódromo de Interlagos, de Jacareí? E é incrível, passa que parece um foguete. Gente, tem que andar direito. Se a pessoa não quer preservar a vida dela, anda longe da pista aqui, vai para o autódromo, entendeu? Vai correr com adrenalina ali no sangue, na veia. Nós temos que preservar essas vidas, temos que preservar as pessoas que são pedestres, temos que aprender, nós motoristas, a respeitar o pedestre, a respeitar as pessoas. Tem muitos motoristas que não dão passagem para o outro. Nós temos que ter educação no trânsito. Educação. É muito fácil eu esperar um pouco e dar passagem para o outro motorista. É muito fácil, porque às vezes a pessoa tem tanta pressa, mas tanta pressa, que o farol ele está verde. De repente ele dá uma amarelada. A pessoa vem lá da ponta, eu vou passar, nessa de vou passar, vários carros ali colidem, e é uma coisa muito triste. Aí ficam aí pessoas que perdem seus filhos, perdem seu esposo, perdem, né, seus familiares. Isso é uma situação muito triste. Hoje eu costumo dizer, vereador Dude, que é um dia de conscientização. Hoje essa Câmara Municipal, literalmente falando, ela votou projetos que visam conscientizar a população de Jacareí. Aqui, ó, primeiro projeto, de volta à inocência, conscientização com a nossa criança. Segundo projeto, do Abner, manobra de Heineken. Outro projeto de conscientização. Terceiro projeto, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trânsito. Conscientização. Temos que aprender a ter conscientização. 3 projetos, Dude, muito importantes para a cidade de Jacareí, e que tudo possa dar certo aí, as pessoas possam obedecer essas novas leis, para que então tenhamos uma cidade sadia, saudável e melhor para se viver. Parabéns, e eu quero deixar aqui meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham na TV, pela TV Câmara, através da internet e da TV. Gostaria de parabenizar você, Dude, pela propositura do projeto, mais um projeto que tramita nessa casa, num tema importante para a gente chamar, Paulinho, a atenção das pessoas para um problema grave de saúde pública, que é as vítimas que acontecem no acidente de trânsito. E aqui nós estamos falando da morte, mas nós temos um problema muito maior. Temos um problema com o gasto de dinheiro público que é despendido nas vítimas desses acidentes de trânsito, muitas vezes por imprudência. Para quem não sabe, a gente eu vejo um problema sério aqui na cidade, que a gente precisa organizar melhor esse trânsito caótico, que é o trânsito de Jacareí, Sazak, principalmente quanto aos motociclistas. A gente vê vários motociclistas acidentados, muitos às vezes por imprudência, porque tem que correr para fazer 10 entregas, Roninha, em 1 hora, ainda mais com esse negócio de pandemia. Eu tenho certeza que esses deliveries, essa demanda por delivery na cidade aí aumentou demais. Aí a gente começa a ver aí um número maior de acidentados de motociclistas. Valmir, para você ter uma ideia, tem motociclista que se fratura, existem próteses de fêmur que elas custam mais de R$100 mil. Fora o custo da cirurgia, 100 mil de material, fora internação hospitalar,
fora o afastamento dessas pessoas do mercado de trabalho, o ônus que você provoca ao empregador, o ônus depois que você vai provocar o INSS, o ônus ao próprio trabalhador que vai deixar de receber a quantia total daquilo que ele receberia antes. Eu tenho uma história muito triste de um funcionário. Tem uma fábrica lá nessa fábrica nós temos 60 funcionários. Tinha um alemão, que era um rapaz que trabalhava lá com a gente, e à noite ele fazia bico numa pizzaria. E ele morreu, o pessoal que é da Vila Garcia ali, faz uns 3 anos mais ou menos. Ele estava fazendo uma entrega de pizza e entrou debaixo, Sasaki, de um caminhão, aqueles tremiões, né? Aqueles bitrem da fibra, entrou debaixo e ele foi esmagado pelo caminhão. Só deu tempo dele ligar. Ele conseguiu ainda pegar o celular, ligar para a mulher dele, se despedir da mulher dele, e ali ele ficou. Então a gente vê vários casos, a gente que está nessa área conhece vários casos de acidente de trânsito na nossa cidade. E aí, Dude, a gente tem que tomar um cuidado quando a gente faz uma propaganda da diminuição de 58% do número de óbitos no trânsito da nossa cidade. Dá a impressão que está uma maravilha. A gente precisa desmembrar esses números, porque, como você mesmo disse, nesses números estão incluídos os acidentes que acontecem nas estradas estaduais, federais, que cortam a nossa região. Então, às vezes, você pode ter tido menos acidente por um acaso num ano, na Via Dutra ou na Dom Pedro, e você vai ter um impacto no número da mortalidade no trânsito de Jacareí. A gente precisava depois especificar, porque eu tentei abrir, eu não lembro realmente não tenho esses números de cor, para ver se essa redução no trânsito local, das mortalidades no trânsito local, ela é tão fabulosa aí quanto às vezes se vendem. E aqui a gente tem que subir nessa tribuna para falar a verdade. Obrigado, Dude. Meu voto será favorável à aprovação do seu projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. Quero mais uma vez aqui externar meu agradecimento, meus cumprimentos ao vereador Dude por esse projeto. E a gente tem aqui, dentro da sessão, situações até bacanas, né, vereador Roninha? A gente tem a liberdade para conversar e interagir com a população pelas ferramentas que a gente tem, o WhatsApp. E o munícipe, que inclusive é meu amigo, Gilson, ali do Pitoresco, mandou para o Roninha dizendo que, quando eu disse da sinalização ali do semáforo na São Jorge com a Santo Ivo, ele falou assim: fala para o vereador que foi eu, junto com o vereador Fernando, que pedimos. E eu costumo, Roninha, dizer, até minhas filhas gostam, são pequenininhas, mas gostam de assistir a sessão, que o que o pai não faz é mentir. Então, se eu prego para elas não mentirem, falar sempre a verdade, então eu tenho prova disso, que foi eu que pedi. Mas agradeço, caso o vereador, na época que eu goste mais, foi meu candidato a prefeito, se ele também fez o pedido através de um munícipe, eu fico feliz que mais pessoas brigaram pelaquela comunidade. Mas aquilo que eu falo, eu provo, vereador. E esse projeto, vereador Dude, é um projeto que a gente, de um lado, a gente fica muito feliz de estar implementando, mas do outro lado, até pelo fato da gente estar falando em memória daqueles que já se foram, nos causa uma sensação de revolta, até porque o poder público, ele tem por obrigação cuidar da vida das pessoas, para que a gente não tenha acidentes e passe daí valorizar aqueles que já se foram.
Seria muito bom que a gente tivesse, sim, um dia municipal de prevenção e valorização da vida. Isso sim seria o mais importante. Mas, já que nós temos imprudências, nós temos N situações que levam a uma fatalidade, que a gente lembre dessas pessoas aqui com carinho, através desse projeto. Mas esse momento é um momento da discussão do projeto de lei. Discussão num bom sentido, do debate das ideias, das colocações coerentes. E eu tenho absoluta certeza que na Secretaria de Mobilidade nós temos bons profissionais, pessoas técnicas que conhecem o município de Jacareí. Assim como na ocasião, como eu acabei de citar, quando foi colocado o semáforo lá na São Jorge, na Santo Ivo, eu discuti bastante, conversei bastante com o diretor, não era a secretaria ainda, mas era uma diretoria de trânsito dentro da Secretaria de Infraestrutura, o Giovanni, quero mandar um abraço ao Giovanni, mandar um abraço ao Lucas, ao Fernando Jimenez, ao BA, o Anderson BA, foram pessoas que me ajudaram a construir um projeto e que foi muito viável na região ali do Cidade de Salvador. Mas os profissionais que hoje estão na Secretaria de Mobilidade também são profissionais capacitados, muitos deles que eu conheço ao longo de mais de 20 anos aí dentro do poder público. Eu tenho absoluta certeza que tem sensibilidade e o feeling para conseguir diagnosticar pontos críticos da cidade de Jacareí. E aqui eu posso citar alguns deles. Ali na minha região do Califórnia, a gente está enfrentando um problema, já foi colocado ali um semáforo, ele está ainda no sistema de pisca, mas eu tenho absoluta certeza que vai ter que colocar esse semáforo para corrigir um problema de uma mudança de trânsito ali próximo ao Hospital São Francisco. E nós fizemos N pedidos, tenho vários pedidos, eu posso aqui ficar uma sessão inteira discorrendo com vocês, pegando aqui todos os pedidos dos demais vereadores. Hoje o vereador Valmir colocou 2 pedidos aqui ligados ao transporte, mas vamos pegar pontos que ficam mais fácil, até para elucidar. Ali na Rua dos Crisântemos, Crisandálias, no Parque Santo Antônio, todo mundo sabe a topografia do bairro. Então o carro, ele pega uma velocidade ainda maior. Não precisa ser um conhecedor a fundo da matéria para entender que precisa de um redutor de velocidade. Eu fiz um pedido de uma indicação com fotos de carros tombados. Até agora nós não fomos atendidos ainda. Assim como na Senador Joaquim Miguel. Numa semana fiz a solicitação, um carro caiu ali no córrego do Turi, com foto do carro, não fomos atendidos. Passado 15 dias, infelizmente, eu mostrei um vídeo aqui de quase um acidente fatal. Por falta de visibilidade, uma senhora bateu na traseira de um veículo que quase pegou um motoqueiro. Ou seja, eu acho que tem que olhar um pouquinho para esses vereadores como parceiros, como colaboradores, porque é inerente à função de vereador andar pela cidade. Então a gente consegue detectar os problemas e a gente passa para que eles sejam solucionados. Mas eu quero concluir aqui esse momento dizendo que a Secretaria de Mobilidade Urbana, ela tem uma capacidade maior, vereador Roninha. Por quê? Porque existe o recurso da multa, das multas que são colocadas aqui no município de Jacareí. Não vamos entrar no mérito, se tem muitos radares, se não tem, mas que existe uma receita, que ela deve ser destinada exclusivamente para isso. Então, se a gente falar do meio ambiente, eu posso aqui também discorrer elogios à secretária Cláudia, que nos atendeu com capina, com limpeza. Posso falar da Secretaria de Saúde, que com toda dificuldade, em pandemia, também nos atendeu. Posso falar da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Cultura até, uma simples atenção
a um artista da cidade, para nós já é válido. Para nós já é válido. Mas da Secretaria de Mobilidade estamos tendo dificuldades. E não é o vereador Hernani que está falando aqui. Estou falando de todos os vereadores, até vereadores da base do governo. Hoje colocaram aqui na mesa N pedidos. Nós estamos falando de coisas simples para salvar vidas. A gente não quer aqui ficar sendo crítico, mas a gente quer poder ajudar, a gente quer poder colaborar. E quando eu falo de receita, eu falo de capacidade de investimento, de correções que a cidade necessita. Se a gente fosse numa avalanche de pedidos para a Secretaria de Esportes, para a Secretaria de Cultura, que são secretarias que têm uma capacidade baixa, seria até injustiça aqui da minha parte. Mas nós estamos falando de uma secretaria que tem uma receita específica para fazer isso. Então a gente espera o mínimo de respeito para com os 13 vereadores, para a gente melhorar o fluxo de veículos, para a gente melhorar as condições de uma cidade que é antiga, que tem mais de 360 anos. A cidade de Jacareí tem problemas, ruas estreitas, uma cidade que não foi descentralizada. E não cabe a nós também aqui ficarmos criticando os gestores passados de 40, de 50 anos, porque a cabeça daquela época era de uma cidade de 50, 60, talvez 80, 100 mil habitantes. Hoje nós passamos de 230 mil habitantes, porque Jacareí cresceu, trouxe investimentos, trouxe empresas importantes, e hoje é o que nós temos que fazer, melhorar dentro dessa realidade. Não gosto de ficar fazendo comparações com municípios vizinhos, até porque são circunstâncias diferentes, cidades mais novas do que a nossa. Então, quando elas foram criadas, vereador Abner, o senhor sabe também muito bem disso, elas já se projetaram para uma população maior, diferente da cidade de Jacareí, que é uma das mais antigas do Vale. Então, a gente não tem condições de fazer comparações. Para concluir, senhor presidente, assim como eu não gosto de me apegar aos números, os números são frios. Se a gente pegar aqui, reduziu X%, reduziu Y%, eu acho que isso daí, esse não é o caminho. Nós temos que pensar nas pessoas, no trânsito local, e a gente, infelizmente, fazer menos homenagens às pessoas que se foram e valorizar a vida. Parabéns, vereador Dude, sou favorável ao seu projeto. O projeto continua em discussão. Bom, primeiramente, parabéns, Dude, pela propositura. Essa semana vai ser uma semana, esse dia, que você colocou, será um dia em que as pessoas poderão receber as suas homenagens. E, em se tratando de trânsito, Dude, a gente tem muito o que conversar. Porém, eu ainda gostaria de colocar uma frase do Paulo Freire, que diz o seguinte: a educação, ela não muda o mundo. A educação, ela muda a pessoa. E a pessoa muda o mundo. Então, todo o trabalho, o saudoso Paulo Freire, todo o trabalho que nós realizamos precisa sim de estudos, precisa sim do técnico, precisa sim saber como iremos agir e o que queremos alcançar. Vejo que a sua propositura é uma homenagem a pessoas que perderam suas vidas por conta do trânsito. E o que nós podemos perceber é que nossa cidade vem construindo um trânsito melhor. Nossa cidade vem se empenhando para que esse trânsito possa ficar cada dia melhor. O que a gente pode perceber também inúmeras irresponsabilidades de nós condutores. Eu venho falando isso, falei no mês de maio, durante acho que umas 3 sessões, sobre a condição de nós condutores
não prestarmos atenção. Inclusive, Hernani, o vídeo que você mostrou, a foto que você mostrou, que o carro caiu no córrego, eu coloquei o vídeo para que todos pudessem ver que o local estava sinalizado tanto no piso quanto no poste, o pedido de pare, e o condutor, nós percebemos que ele nem seta deu e simplesmente virou à sua esquerda, né? Colidindo ali, tendo uma colisão com um veículo que vinha na sua mão correta. Então, muitas vezes, a gente pede lombada, a gente pede guarda-reio, a gente pede proteção, mas eu acho que um trabalho de conscientização é o melhor caminho. Mobilizar pessoas para a atenção. Quantas vezes foram ditas a implantação do cinto de segurança? De que forma foi feito para que o Brasil, as pessoas pudessem? E mesmo assim ainda há pessoas que são multadas por falta do uso do cinto de segurança. Haja visto até que o nosso querido presidente quis tirar a cadeirinha, né, que já foi uma conquista de ser obrigatório para a proteção da vida de um bebê, ele tira essa obrigatoriedade. Então, eu acho que quando nós falamos de trânsito, nós temos que pensar primeiramente no pedestre. O pedestre é a figura mais importante. E a gente pode ver que nós temos uma faixa de pedestre aqui em frente à nossa casa, a Casa Legislativa, a Casa do Povo, a casa de todos os munícipes dessa cidade. E que para se atravessar de um lado para o outro, mesmo estando na faixa e muitas vezes esticando as mãos, os carros não param por falta de atenção. Em países desenvolvidos, a faixa ela é do pedestre. O carro tem que estar atento. O carro para em todas as faixas. Não é o pedestre que para ver o carro passar. É o carro que para ver o pedestre passar. Então, isso é uma questão de respeito, uma questão de cultura e uma questão de educação, ao qual o nosso país ainda precisa muito evoluir. Quando falamos em trânsito, é um problema mundial, é um problema nacional, não é um problema somente de Jacareí. Mas eu quero deixar aqui registrado o quanto a mobilidade tem se esforçado para a melhoria em nosso trânsito. Haja visto, obviamente tem lugares ainda faltando? Tem, sim, mas negar que está sendo construído políticas públicas para um melhor trânsito, aí eu discordo, né? A gente tem que sempre estar colocando em pauta que uma discussão muito importante, porque a gente defende vida e defende pessoas. Então, eu também gostaria de deixar aqui para os munícipes que nos pedem as lombadas, que, como o Roninha colocou, quem não quer uma lombada na frente da sua casa? Então, percebam, não é a mobilidade que tem que ficar colocando barreiras, mas nós passamos por um treinamento para adquirir a carteira de habilitação, e não é possível que a gente não consiga compreender a importância dessa carteira de habilitação e colocar em prática aquilo que você aprende. Não é possível a gente aceitar as velocidades acima do normal. Eu sou a favor de que carros sejam construídos, fabricados, com um limite máximo de 120. Por que vai chegar a 200? Se ele não vai chegar nunca a essa velocidade. Haja visto que hoje, em grandes rodovias, são colocados a velocidade a 80 por hora, como é Tamoios, para chegar até o litoral norte. 80 por hora a velocidade, isso agora com guarda-reio no meio. Ou seja, eles estão preocupados com o quê? Com a prevenção da vida. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais quando uma secretaria se propõe a fazer estudos técnicos e abrir as discussões para que a gente possa dar as nossas opiniões. E quantas vezes, na gestão passada, esse mesmo secretário, o senhor Edinho Guedes, convocou as pessoas para participarem das ações públicas referente a trânsito. Eu pude presenciar uma delas, tinha 15 pessoas. Foi feito um chamamento público, 15 pessoas estiveram presentes. Então, quer dizer, esses 15 respondem pelos 220 mil habitantes. Não dá para a gente ficar
eles se propõem a levar o trabalho, a mostrar e a gente ouvir. Só queria colocar uma questão que eu acho assim que o nosso secretário, eu gostaria de colocar isso em público, quando ele veio a essa casa e colocou que os ônibus não estão lotados, só mais um minutinho, ele só quis dizer que, eu acredito, né, que ele foi infeliz nessa fala, que os ônibus estão lotados, Edinho, eles estão lotados. É que dentro da capacidade de 80, o que você mostrou tecnicamente, hoje existe 60 pessoas dentro do ônibus, tá? E você pode mostrar isso em números. Então, eu só queria corrigir a tua fala. Ele continua lotado, Edinho. Mas o que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, já aproveitando esse gancho que todos aproveitaram, né, que é o momento de falar das vítimas de trânsito e a gente concluir aqui, Dude, parabéns pela propositura e vamos lá para que nesta data a gente possa fazer essa homenagem. E já o meu voto favorável. O projeto continua em votação, em discussão. Eu quero aqui contribuir também para o projeto e também parabenizando o Dude aí pela propositura. Você falou que queria falar um pouquinho, né, Dude? Pode ir. Assim, só para deixar claro aqui a questão, né? O colega Hernani, ele colocou a questão dos números, né, Hernani? Indicadores e tal. Assim, só para esclarecer, né? Quando eu falo de indicadores, né, quando eu falo de números, no caso, na minha justificativa, é porque indicadores e números, eles direcionam políticas públicas. No entanto, isso nunca substituiu e nunca substituirá a questão do núcleo do projeto, do conceito do projeto, que é salvar a vida, é prevenção, é conscientização, ok? Na questão, com relação à valorização, à homenagem, né, aos óbitos, em memória das pessoas que faleceram, no projeto também consta a questão de homenagear os profissionais que atuam diretamente com essa atividade. Médicos, enfermeiros, policiais, motoristas, enfim. E também, no centro do projeto, ele está relacionado à questão de um reforço à questão do mês de maio, que é o Maio Amarelo, que já tem essa abordagem de conscientização, não é, de uma forma mais ampla, mais aberta, envolvendo o Poder Executivo, envolvendo o Legislativo, escolas, não é, enfim. Então, já tem um projeto, que é o Maio Amarelo, que tem esse foco mais amplo. No caso aqui, o foco realmente é a questão de homenagear as vítimas e valorizar aqueles que trabalham diretamente com esse tipo de... Enfim. E com relação também, eu acredito que nessa questão da mobilidade urbana na cidade, eu acredito que nos próximos anos, com a construção das pontes, da ponte, com a questão desse anel viário que está sendo planejado para a cidade, as ciclovias para proteger os ciclistas, isso é um projeto que, de repente, vai ajudar bastante a infraestrutura, né? Melhorando essa infraestrutura da cidade, vai também reduzir ainda mais o número de mortes e acidentes, enfim. Bom, o seguinte, quando se fala em mobilidade urbana, a Prefeitura, quando iniciou o governo em 2017, criou a Secretaria de Mobilidade Urbana. E quando você fala em mobilidade urbana, você tem um conceito muito importante na questão trânsito. As ruas, as pessoas acham que as ruas foram criadas para os motoristas, mas na verdade, a prioridade são os pedestres. Os pedestres primeiro, depois vem ciclistas, motociclistas, carro, caminhões e assim por diante. Então essa é a questão da questão de preferência no caso. Então, quer dizer, os mais importantes aí são os pedestres. Afinal de contas, nós que somos motoristas, também somos pedestres
Também. Existe o Código Nacional de Trânsito. O Código Nacional de Trânsito fala sobre as velocidades. Então, ruas coletoras são colocadas como no máximo 40 quilômetros. As arteriais, 60 quilômetros. E também as vias rápidas, 80. Como foi dito anteriormente pelos vereadores que me antecederam, Jacareí, as ruas são muito estreitas. É uma cidade muito antiga. Então, querer praticar uma velocidade, por exemplo, no centro da cidade, mais do que 40 quilômetros, é super complicado. E a estatística diz o seguinte: quando você aumenta de 40 para 50 quilômetros, aparentemente são apenas 10 quilômetros, a possibilidade de uma pessoa vitimada falecer é muito grande quando você tem essa diferença de 10 quilômetros. Então, Jacareí, como o Dude colocou, em termos estatísticos, Jacareí diminuiu bastante os acidentes. Eu lembro que, quando eu fui vereador, a velocidade máxima na cidade tinha 70 quilômetros, totalmente fora do Código Nacional de Trânsito. Nós não temos, hoje, vias que permitem 80 quilômetros. Tá? As arteriais, que são as mais importantes, é 60 quilômetros. E mesmo assim, ocorrem muitos acidentes. Eu sei que aquelas lombadas que foram colocadas, infelizmente, não servem para as pessoas que realmente, para os motoristas, aliás, para os motociclistas que utilizam. Eles passam ali do lado da calçada, ali naquele vão que existe entre a lombada. Eu sugeri que colocasse algum dispositivo já, mas parece que não pode, que a lei não permite. Tem que deixar uma distância de 20 centímetros. Agora, eu conheço gente que faleceram por causa que a pessoa passou naquele vão. Acidentaram por causa disso. E hoje, eu vejo que as pessoas vítimas de trânsito, motociclistas, eu não tenho dados e tudo mais, mas eu sei que na entrada ao pronto-socorro são realmente as pessoas que têm maior probabilidade de estar frequentando o pronto-socorro da Santa Casa, no caso. Então, fica aqui, né, Dude, meus parabéns aqui para você, de você estar trazendo esse projeto de lei, né, que realmente alerta as pessoas. Eu lembro que, só para terminar, João Carlos de Oliveira, João do Pulo, faleceu no acidente de trânsito porque o outro carro estava na contramão e o motorista estava embriagado. Perdemos um grande atleta na época. Tá bom, então, Dude, meu voto é favorável a você. O projeto continua em discussão. Quero tecer meus comentários daqui mesmo, Dude, né? Parabenizar você pelo projeto, eu acho que é importante. Eu sou motorista profissional há mais de 30 anos e eu acho que existe, sim, muitas imprudências de muitos motoristas, mas também, infelizmente, existe algumas imprudências de alguns pedestres, muitas vezes, porque eu acho que é falta de conscientização e aí eu acho que o município, o poder público, tem que investir mais na conscientização das pessoas, principalmente no trânsito, tem que... A malha viária da cidade, muitas vezes, ela tem que ser bem, para que você possa fluir melhor no trânsito. E é difícil, você entender, muitas vezes a gente discute em relação aos acidentes de trânsito que acontecem, e aí é aquilo que a gente sempre cobra aqui, em relação dos ônibus. Para você ter ideia, uma vez aconteceu um acidente comigo no ônibus, eu estava com 75 pessoas dentro do ônibus, fazendo a linha do Paraíso, e machucou algumas pessoas que estavam no ônibus. Eu, enquanto motorista, fiquei respondendo processo, mas a empresa e ninguém se responsabilizou. Então, são coisas que muitas vezes
né, o Código de Trânsito tem que ter essa mudança, porque se não começar de cima para baixo, quem sofre, infelizmente, são as pessoas, né? A gente vê aí, hoje, em relação dos motoqueiros, muitas vezes, né, de andar rápido aí, muitas vezes a gente questiona, mas eles estão ali trabalhando. Essa é a realidade. Eu acho que a gente tem que começar a discutir, e o Conselho Municipal de Trânsito tem que começar a discutir essa situação. E aí acontecem esses acidentes e muitas vezes a gente critica, né, o motoqueiro que estava andando em alta velocidade e tal, mas ele está numa cadeia alimentar que ele tem que trabalhar daquela forma para que ele possa ganhar e levar o sustento para a sua casa. Então, eu acho que tem que existir regras, regulamentação para que não aconteça esses acidentes que acontecem aí. E muitas estradas que a gente anda aí, a gente vê mal sinalizado, não tem sinalização, a dificuldade que é para o motorista dirigir, principalmente à noite, não tem sinalização, é muito terrível. Então, eu acho que, né, a gente, que, enquanto motorista profissional, sofre muito, né, e os motoristas também que pegam os seus carros para andar aí, quando a gente cobra aqui nessa tribuna, né, que precisa arrumar o asfalto, tirar os buracos que estão no asfalto, é justamente para isso, né, para não acontecer esses acidentes. Então, eu acho que é o preventivo que a gente cobra aqui, né, e a gente, muitas vezes, trabalha aqui para melhorar as malhas viárias da nossa cidade, justamente para isso. Né, inclusive, né, o Dude é do nosso partido aí, sabe, né, a luta aí do nosso deputado André do Prado conseguiu incluir a Lucas Nogueira Garcês, né, para fazer toda a reforma, um investimento de 7,5 milhões, né, que foi incluído nas vicinais da entrada da cidade, né. Eu acho que isso é fruto de trabalho. Eu acho que nós, enquanto vereador, trabalhamos dessa forma para buscar melhorias, para trazer para a nossa cidade, para que a gente possa oferecer uma malha viária melhor para os motoristas da nossa cidade. Mas está de parabéns o projeto, eu acho que é importante, e cobrar que sempre tem esses trabalhos de conscientização no trânsito, né, no transporte aí, para que as pessoas também possam acompanhar e participar aí desses projetos. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador que desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Nós temos uma emenda aqui. Tem mais emenda? A emenda número 1 está em votação. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando os braços. Emenda número 1 aprovada. Votação nominal do projeto. Vereador Edgar Sasaki, favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Luiz Flávio. Favorável. Vereadora Maria Amélia. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Dr. Rodrigo Salomão. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereador Roninha. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Abner de Madureira. Favorável. E vereador Dude. Agradeço a todos os comentários e a discussão. Obrigado pelo apoio ao projeto. Eu acho que é um projeto que vem para valorizar realmente as ações da Câmara Municipal, e meu voto é favorável. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum contra. Próximo projeto. Não temos mais projeto para discussão. Não havendo mais matéria a se tratar da ordem do dia, passaremos o horário da tribuna livre.